Deixa eu gravar. Eu vou pedir para Gabriela, certo? Depois que Gabriela ler no 8º ano, aí vai ser a questão, vai ser Ivone. Logo depois, em 5 páginas, Gabi lê, e logo depois vai ser Ivone, tá certo? Quantas páginas? Depois, Micael. Micael não tá hoje, não. Aí depois, João, certo? João vai ser da outra segunda aula, tá bom? Vou passar aqui a capa, aí primeiro Gabi vai ler, depois, olha, o assunto da aula de geografia. Ai, meu Deus, passou a página direta. Vai ser as desigualdades internacionais. Tem aí o PIB, né? PIB mundial, em dólares, em 92, e a projeção de 2017. Então, tem essa questão aqui do PIB. Aí vocês vão ler essa partezinha aqui, introdutória, da unidade 1 ainda, população e desigualdades internacionais. E assim que ler, vamos para outra página, aí lê mais 4 páginas, Gabi, aí passa para a Ivone, tá certo? Pronto, então tudo certo. Eu vou desativar meu microfone, aí você já pode começar a ler. São quantas páginas, professor? Essa aí mais 3. Certo. Vamos lá. Você começa aí nesse capítulo, viu? Nesse capítulo você vai entender quando e por que a desigualdade entre os países e regiões do globo se ampliam. Verá como essas desigualdades eram percebidas historicamente e o início da Revolução Industrial torna evidente o papel da industrialização no aumento da diferença econômica e social entre um grupo de países e o restante do mundo. Além disso, você perceberá os diferentes estágios nos quais se encontram diversos países com relação à sua capacidade industrial, o que representa na definição de um país como desenvolvido ou subdesenvolvido. Origem das disparidades econômicas. Você já ouviu expressões como países ricos, países desenvolvidos ou norte geoeconômico? Elas foram e ainda são utilizadas para se referir aos países cuja população tem elevado padrão de vida. No caso da Noruega, Dinamarca e do Japão, dos Estados Unidos, Canadá, entre outros, mas também há países cuja população tem baixo padrão de vida, como Quênia, Bangladesh, Mongólia, Haiti, Nepal. Eles receberam e ainda recebem algumas regionalizações. A denominação países subdesenvolvidos ou subgeoeconômico. Por fim, existem países em situação intermediária, como o Brasil, o México, a Turquia, entre outros. As disparidades de desenvolvimento entre as nações que se acentuam a partir do século XVIII, quando se iniciou a Revolução Industrial na Europa Ocidental. Poucas décadas, alguns países tomaram a dianteira e se consolidaram com um grau de desenvolvimento industrial e econômico em comparação aos demais. Observe o quadro a seguir, que mostra a estimativa de renda média da população em alguns países ou regiões do globo diferentes, entre o século XVIII e o século XIX, no período entre 1700 e 1870. Numa instituição ou organização internacional, pesquisava a renda média ou per capita de uma sociedade. Dessa forma, os valores referentes a esses 2 anos, 1700 e 1870,
São estimativas feitas por historiadores e economistas, dados posteriores a 1950, pós-Segunda Guerra, quando o dólar estadunidense tornou-se a moeda padrão do globo, produzindo por organizações internacionais, segundo os métodos mais recentes. Esses dados dão a noção de quanto as desigualdades internacionais de fato se acentuam. De acordo com um quadro em 1700, antes da Revolução Industrial. Desce, professor. Já desci, Gabi. Certo, eu me perdi aqui. A Revolução Industrial. Tu falou aí, aqui no último parágrafo, antes da tabela. De acordo com o quadro, em 1700, certo. Antes da Revolução Industrial. Aí agora deixa eu voltar para minha aula e eu estou observando. Que se iniciou por volta de 1750. As desigualdades de renda eram pequenas, comparadas às que existem hoje. A diferença entre a renda do país mais rico da época, o Reino Unido, e a média de renda dos países do continente africano era pouco mais de 2 vezes, algo diminuto quando comparamos as diferenças atuais. Pode descer, professor. Os estadunidenses em 1700 tinham uma renda média semelhante aos latino-americanos, já que nessa época todos no continente eram habitantes de colônias pertencentes às metrópoles europeias. O Japão também não se diferenciava dos seus vizinhos asiáticos, como passou a concorrer a partir do século XIX. Alguns países ou regiões do globo já começavam a disputar economicamente em virtude da expansão marítimo-comercial europeia iniciada no final do século XV, que deu origem às colônias. Voltou tudo. Principalmente no continente americano, de países como Gabi, França. Eu me perdi, tá certo aqui, hein? Tá, de países como Espanha, Portugal, França, Países Baixos e Reino Unido. Esses países enriquecem graças ao ouro, prata, açúcar, algodão, madeiras nobres e etc., extraído nas colônias ou produzido nelas. Já no final do século XIX, em 1870, as desigualdades internacionais eram bem mais evidentes. Nessa época, o mundo vivia o apogeu da Revolução Industrial, que no Reino Unido se espalhou para os atuais países desenvolvidos, como a industrialização europeia reforçou a posição de centro econômico militar do globo, que já havia sido iniciada, embora timidamente, com a expansão marítimo-comercial dos séculos XV e XVI. A explicação para essa crescente disparidade em um grupo de países, o restante do mundo está em enorme avanço das indústrias, como a introdução de máquinas e a elevação da produtividade de mão de obra. A elevação da produtividade tanto por inovação tecnológica como por mão de obra mais qualificada. É o principal fator do desenvolvimento econômico. Pode descer, professor. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político que provocou enormes modificações no espaço geográfico.
Essa revolução não se limitou à expansão de fábricas e indústrias variadas, mas envolveu a mecanização do campo e a urbanização, modificações nas relações de trabalho, nos valores e comportamento das pessoas, em especial no século XIX, contribuiu para a formação dos Estados nacionais. Dessa forma, identifica-se a Revolução Industrial como a modernização da sociedade. A formação dos Estados nacionais, que se iniciou na Europa Ocidental, significou a transformação política do reino. As monarquias absolutistas no final do século XVIII para o atual Estado-nação, no qual, em tese, o povo, a nação, e não mais o rei, é o soberano e existe uma divisão e um equilíbrio de poder político entre executivo, legislativo e judiciário. A Revolução Industrial, em primeiro lugar, originou e expandiu a chamada indústria moderna, que acabou, em grande parte, substituindo o artesanato e a manufatura. Das duas formas de transformar matérias-primas. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria se tornou a fabricação dos bens e a principal atividade econômica da sociedade. O uso de máquinas cada vez mais complexas, que exigem grande quantidade de energia, é a sua principal característica. O emprego de máquinas modernas amplia consideravelmente. Desce, professor. A produtividade do trabalho, permitindo que a indústria produza bens numa quantidade muito maior, além de normalmente mais baratos do que manufatura e artesanato. A industrialização resulta também na urbanização decorrente das crescentes mecanização no campo e do aumento do número de empregos nas cidades, nas indústrias, no comércio e nos serviços. Essa industrialização e a modernização da sociedade, iniciada em meados do século XVIII, esteve ligada à expansão do capitalismo ou da moderna economia de mercado. Economia de mercado. Entende-se por economia de mercado ou capitalista aquela na qual predominam as empresas particulares e em que as decisões econômicas estão norteadas pelo mercado. Essas decisões são tomadas pelos presidentes ou diretores das empresas, estatais ou privadas, que podem ser associadas anônimas, como milhares de acionistas, ou empresas familiares e pequenas e firmas. O objetivo principal das empresas numa economia de mercado é a busca do lucro. Essa economia é voltada para o comércio. Professor? Sendo produtora de mercadorias, isto é, de bens ou serviços voltados para o mercado, e não para uso próprio. Costuma-se dividir a sociedade capitalista em duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia no início era constituída principalmente por comerciantes, depois passou a incluir também os industriais, banqueiros, empresários, setores de transporte, comunicação, seguros e etc. Ou seja, é a classe composta por donos de empresas ou de menos produção, ou de meios de produção, fábricas, bancos, etc. O proletariado, por sua vez, é formado por aqueles que não possuem os meios de produção e trabalham em troca de um salário. Além dessas classes fundamentais, existem outras classes chamadas intermediárias, que vêm se multiplicando. Os profissionais autônomos,
como os médicos, advogados, psicólogos, veterinários, costureiros, etc., que trabalham por conta própria. Os camponeses, pequenos proprietários rurais que trabalham sozinhos ou com a família. Administradores e diretores de empresas particulares ou estatais, que possuem controle da empresa, dos salários, dos investimentos, etc., mas não são proprietários e muitas vezes nem sequer acionistas. Há também, atualmente, a expansão do chamado setor informal da economia. Desce, professor. Professor, desceu muito. Pronto. Para baixo. Pronto. Há também atualmente a expansão do chamado setor informal da economia. São pessoas que trabalham por conta própria, no pequeno comércio, como ambulantes, vendedores diversos, etc., não sendo considerados burgueses nem proletariados. Da sociedade feudal à sociedade moderna. O capitalismo, embora tenha se iniciado timidamente nos séculos XV e no século XVI, só se tornou um sistema dominante em seu estado pleno, com a Revolução Industrial e a urbanização que acompanhou. Na realidade, se originou a Revolução Industrial e ao mesmo tempo, ganhou um novo impulso, uma maior expansão com ela. Antes do capitalismo, havia uma Europa o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo foi um longo processo, que durou cerca de 3 séculos. O feudalismo se predominou na Europa durante os séculos após o final do Império Romano. Consistia em uma economia natural de base agrícola, cada feudo uma parcela de terra pertencente ao senhor feudal. Um nobre senhor de terras produzia quase tudo que necessitava, havendo pouco comércio. Entretanto, com o desenvolvimento do comércio, principalmente nas cidades, com as feiras, o crescimento urbano que ocorreu em virtude das frequentes fugas dos camponeses dos feudos para as cidades a partir do século IX, houve um progressivo enfraquecimento do feudalismo. Com a expansão do comércio, a economia de mercado aos poucos foi ocupando o lugar da economia natural. Esse processo foi acompanhado do surgimento de uma nova classe, a burguesia, que, todavia, cada vez mais poderosa, passando com a Revolução Industrial a ocupar o lugar dos senhores feudais e da nobreza como classe economicamente mais poderosa na sociedade. A expansão do comércio e da economia de mercado influenciou o desenvolvimento de uma nova relação de trabalho, a assalariada. Nessa relação, os camponeses que fugiam das cidades passaram a trabalhar para os burgueses. Em troca de um salário, tornaram-se proletariados e não mais servos. No feudalismo, predominava a relação servil de trabalho. Os servos trabalhavam nas terras do senhor feudal, mas não recebiam salário, e sim uma pequena parte da produção de leite, trigo e outros cereais. Próximo. Professor? Professor, é minha vez ou ainda é Gabi?
Pode começar, Ivone. Ok, professor. Começa de feiras, é? Ou é mais em cima? Parou Tá vendo embaixo, que você Ivone. parou onde? A expansão do comércio foi? Além de teres algumas obrigações, Além de Tá. ter. É como construir ou consertar caminhos, pontes, casas ou castelo do senhor feudal, prestar serviços domésticos, etc. O servo não podia mudar de feudo, sendo quase uma propriedade do senhor feudal, como a terra na qual nasceu. A passagem gradativa da relação servil para a relação assalariada foi uma das principais mudanças sociais na transição do feudalismo. Próximo, professor. O desenvolvimento das cidades e do comércio e o crescimento da população na Europa estimularam a procura de novas áreas a serem incorporadas pela economia e de novos produtos capazes de incrementar a atividade comercial, como ouro, prata, açúcar, tabaco, algodão, certos tipos de madeiras, frutos diversos, etc. Essa a origem de expansão marítimo-comercial da Europa e da colonização do continente americano. Tudo isso acabou contribuindo para a inclusão em meados no século. Peraí, viu, professor, que eu vou adivinhar que século é esse. Pera. É século 23, professor? Século 18 da, da Revolução Industrial, que no fundo foi resultado do desenvolvimento da economia de mercado, das riquezas produzidas pela colonização do continente americano, de inovações tecnológicas, como a máquina a vapor, o tear mecânico, que substituiu o tear manual ou a locomotiva, e da expansão demográfica da Europa. A Revolução Industrial não apenas produziu o crescimento da economia e da renda per, cap, per cap, capitã em algumas nações, mas também marcou o nascimento da sociedade moderna, urbanizada e industrializada. Ao mesmo tempo, consolidou o domínio das potências ocidentais no mundo, inicialmente de algumas nações europeias e mais tarde no século XX nos Estados Unidos. Antes da Revolução Industrial, os europeus temiam o poderio econômico e militar da China e nos impérios persa e otomano. Mas, com as novas máquinas, a urbanização e o crescimento demográfico na Europa, além da ampliação da aplicação da tecnologia no aperfeiçoamento ou invenção de novos armamentos, as potências europeias passaram a se expandir e a dominar esses países ou impérios, que acabaram ficando subordinados aos seus interesses econômicos. Com isso, a Revolução Industrial. Abaixa aí, professor, por favor. Professor? Pera. Peraí, viu, gente?
Professor, você pode passar a página, por favor? Ai, meu Deus. Oitavo ano e nono ano, a diretora pediu para... ela ligou para mim, aí por isso que eu fui atender ela, tá certo? Certo, turma? Ok. Aí a diretora pediu para Gabriela, a mãe de Gabriela, ligar para ela, tá certo, Gabi? Certo. Pronto, aí avisa sua mãe e diga, olha, a diretora pediu para a senhora ligar para ela, tal, que ela disse que queria conversar com a senhora. Aí ela pediu para a Vitória também. Aí tu avisa, não, deixa que eu aviso, eu vou avisar a Vitória, viu? E enquanto as meninas do nono ano, aí a gente, deixa eu olhar aqui a hora, a gente vai encerrar agora, viu? Para a gente ir para a segunda aula. Ivone, eu vi a leitura, e quando voltar a gente continua com você, viu? Tá certo. Parou em Revolução Industrial, eu acho. Pronto, professor, vá. Não vou tirar essa página, não. Aí você continua, depois é Joãozinho. Aí eu Tá certo. vou mandar o link agora para a segunda aula, tá bom? Tá certo. É a última, né? No caso de oitavo e nono ano, é a última aula. Aí, espera só um instantezinho aqui. Tá certo. Viu? Aí, então é isso aí. Pessoal certo. do nono, do mesmo jeito. Vou mandar o link, a última aula, certo? Aí vocês vão pegar e vão ver essa parte aí, é a última aula agora, e aí lembrar que eu vou ligar para o restante do povo, que o povo está sem vir para a aula. Parece que está em feriado. Pronto, vamos lá, viu? Tchau.